Olá amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 72 do Guia WinDev 2024. Nesta aula vamos abordar o assunto comunicação via sockets, como estabelecer aplicações, como configurar o comunicador enviando mensagens e enviando arquivos. Sempre com o apoio de Pedroso Automação e WX Soluções. Queremos agradecer também ao Fabiano Costa, diretor da Conceito Industrial, que gentilmente autorizou a publicação desses vídeos para a comunidade WinDev no nosso canal. Recentemente, produzimos algumas aulas sobre sockets, onde fizemos uma comunicação de uma aplicação servidora para uma aplicação cliente mobile. Hoje, ou a partir de agora, vamos trabalhar com a comunicação socket via TCP/IP. Pode ser que você não saiba, mas se você trabalha em rede ou pela internet, você usa e muito o protocolo TCP/IP. De uma forma invisível e sem interrupções, essa tecnologia está entre as mais importantes na comunicação entre computadores. O TCP/IP é um conjunto de protocolos que possibilita a comunicação entre computadores e servidores, formando, por exemplo, a internet. Ele combina as duas partes, ou seja, o protocolo de transmissão, TCP, responsável pela transmissão dos dados, com o protocolo de internet, IP, que identifica os computadores e servidores. Podemos dizer que temos, então, um lado servidor e um lado cliente. Um ou vários servidores, um ou vários clientes. Nesta aula, nós vamos explorar o uso do TCP/IP e dos sockets usando a linguagem W. Para isso, vamos criar um novo projeto. Então, vamos abrir aqui e vamos escolher Project. Vamos escolher uma aplicação Windows ou Linux. Vamos escolher aqui um skin. Vamos chamar de Comunica Socket. Dá um Finish. Para que o nosso projeto seja criado. Agora, vamos fechar aqui. Esta, então, é a IDE do WinDev, do nosso projeto Comunica Socket. Vamos até a descrição do nosso projeto e vamos criar uma análise, ou seja, um repositório de dados. Então, aqui nós vamos criar uma análise. Vamos chamar essa análise também de Comunica Socket. Vamos dar um Next. Vamos usar um banco de dados PostgreSQL. Então, vamos procurar aqui. PostgreSQL, usando o conector nativo da PCSoft. Vamos dar um Next. Vamos usar um banco local, então localhost, e vamos usar o usuário Postgres mesmo para. E aqui vamos entrar a senha do servidor. E vamos criar um banco de dados chamado Sockets. Vamos usar, para evitar problemas, aqui um outro nome, PG Sockets.
Aqui vamos pôr o nome da conexão com socket. Então, conexão socket. Vamos avançar, finalizar. Concluímos a definição da análise e agora nós vamos criar alguns bancos de dados para gerenciar os nossos sockets. Agora vamos ver se a gente está conseguindo conectar com o banco de dados, com o servidor. Então vamos até Connections. Está aqui a conexão que nós fizemos. Como esse banco PG Sockets ainda não existe, eu vou remover aqui e vou testar. Então vou testar simplesmente a conexão com o servidor. Clico no botão Text e a conexão com o meu servidor foi estabelecida com êxitos. Vou deixar essa conexão sem banco de dados, que vamos estabelecer a conexão via programação. Mesmo quando eu estou acessando um banco de dados, como é o caso do PostgreSQL, eu já estou usando sockets e, claro, o protocolo TCP/IP. Em programação WinDev, WebDev ou WinDev Mobile, existem diversas maneiras de se conectar a um banco de dados. A primeira é pela análise, como nós já fizemos aqui, e a segunda é via programação. Então, nós vamos montar aqui na nossa aplicação uma conexão ao banco de dados via programação. Para usar uma conexão via programação, utilizamos uma variável connection disponibilizada pela linguagem W. O tipo connection é usado para descrever uma ou mais conexões com bancos de dados externos, tais como HFSQL Client Server, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, com conectores nativos ou via ODBC ou OLIDB. Uma vez estabelecida essa conexão, ela pode ser aberta com a função da linguagem W, HOpenConnection. Esta variável é um tipo de dado estruturado, ou seja, é uma variável que engloba diversos elementos para conectar-se a um banco de dados. Então, aqui no nosso projeto, nós vamos estabelecer uma conexão com um banco de dados. Primeiramente, vamos até a área Project e vamos escolher aqui P, que é o Project Code. O Project Code é a área da programação do projeto, onde eu coloco os eventos necessários à inicialização do projeto. O que acontece quando o projeto é aberto? Então, eu tenho algumas seções aqui: inicialização, fechar sessão e outros eventos que eu posso acessar aqui via processos opcionais. No meu caso aqui, eu vou estabelecer uma conexão com um banco de dados PostgreSQL. Então, vou abrir aqui um comentário. Então, duas barras, declarar uma variável de conexão. Esta variável terá escopo global, ou seja, se eu estou declarando nessa área aqui, ela é possível de utilização em todo o projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma conexão usando uma variável. Então, vou colocar aqui minha conexão
is connection. Então, criei uma variável do tipo conexão. Agora, eu vou adicionar os elementos da minha conexão. Então, basta que eu chame outra vez aqui, minha conexão ponto. Aí eu vou ter os métodos, os elementos da estrutura. Então, minha conexão ponto server é igual a localhost. Então, é o servidor local. Agora, minha conexão ponto user. Eu vou colocar aqui o usuário Postgres. Então, nome do usuário do banco de dados. Minha conexão ponto password é igual, vou colocar uma senha aqui. Uma senha que eu uso sempre em videoaulas, né, para facilitar para o pessoal. Então, senha do usuário do banco. Eu vou deixar somente isso na minha conexão. E vou abrir aqui agora com o comando hopenconnection essa conexão. Minha conexão bom, vou rodar essa aplicaçãozinha simples para ver o que vai acontecer, explicando que ainda faltam alguns elementos, eu estou apenas mostrando que é preciso declarar esses elementos. Então vamos compilar aqui. E não deu mensagem, mas apareceu aqui, ó, você chamou hopenconnection, OLDB, erro de acesso, erro número 170.124, impossível abrir a conexão. Fonte de dados localhost, OLDB provider. O que está faltando aqui? Está faltando o provedor. Então, aqui, em minha conexão ponto provider, eu vou definir qual a maneira de acesso. Então aqui eu tenho diversos drivers nativos da linguagem W e outros drivers de acesso. Então vou conectar ao PostgreSQL. Minha conexão provider, hnative e PostgreSQL. Vamos rodar de novo? Compilamos. Veja que não deu erro. Mas como que eu sei que não deu erro? Então vamos tratar a execução do comando hopenconnection para que eu possa saber que eu conectei com sucesso ao servidor. Então vamos colocar aqui if hopenconnection, minha conexão igual a true. Vamos colocar o comando info conectado ao servidor. PostgreSQL com sucesso.
Vamos personalizar um pouco essa janela. Então vamos colocar assim, Next Title. Então, próximo título. Conexão bem-sucedida. Tá? Vamos colocar um tratamento aqui. Info Next Title. Aviso do sistema. Info. Não foi possível conectar ao banco de dados. Agora eu quero que isso continue numa outra linha. Então vou colocar aqui mais CR então uma quebra de linha mais verifique os dados de sua conexão. Vamos tirar esse parênteses daqui e vamos colocar aqui embaixo. Muito bem. Vamos rodar agora a aplicação. Conectado ao servidor PostgreSQL com sucesso. Vamos comentar isso aqui para que aconteça o erro. Então, vamos colocar um return aqui. E vamos rodar novamente. Então, ele tentou acessar o conector, não pôde conectar ao banco de dados. Então, ele mostra a mensagem. Não foi possível conectar ao banco de dados. Verifique os dados de sua conexão. Ok? E ele sai fora. Agora vamos continuar aqui, declarando algumas outras propriedades. Então vamos lá. Minha conexão ponto access. Então é o modo de acesso. É igual HO read write. Então aqui ele vai ter direitos de leitura e gravação. Uma conexão bem simples, poderia ter outros elementos, mas por hora vamos deixar só essas aqui. Tá? Então agora eu já sei como fazer a conexão com o banco de dados. Lembrando que ele apenas conectou ao servidor, ele não está acessando nenhum banco de dados. Para acessar um banco de dados, eu teria que colocar aqui mais um elemento. Então, minha conexão ponto database igual ao nome do meu banco de dados. Então, vamos chamar de PG socket. Ok? Vamos ver agora, executar aqui e ver o que acontece. Então, o que está dizendo que não foi possível conectar o banco de dados. Por quê? Porque esse PG socket não existe, tá? Ok? Então, vamos aproveitar que estamos aqui e se não existir o banco de dados, nós vamos criar.
Como que a gente faz isso via programação? Claro, primeiro comentamos essa linha do banco de dados. Vamos verificar a existência de um banco de dados no servidor PostgreSQL. Então, declaramos uma variável do tipo string chamado SQLcode. Aí passamos SQLcode igual abre colchetes. Quando eu coloco um abre colchetes, tudo que vier embaixo é o comando como string ou como texto passado para o servidor. Então, select from pg database where .name é igual a pgsocket. Fecho o colchetes. Abaixo disso, eu vou declarar uma variável do tipo dataSource. Uma variável do tipo dataSource é um tipo especial de variável da linguagem W que me permite declarar uma fonte de dados. Então, declarei aqui, ó, ds is dataSource. Agora, eu vou executar uma query usando esse dataSource. Então, if hexecute SQL query, nome da fonte de dados, nome da conexão, constante do banco de dados, sentença SQL declarada no SQL Code igual a false. Então, se for falso, eu vou mostrar uma mensagem. O banco de dados não existe no servidor. Vamos testar isso? Rodando o código do nosso projeto. Então, na abertura do projeto, ele diz que conectou ao servidor PostgreSQL com sucesso e já em seguida ele diz que o banco de dados não existe no servidor. Ora, eu já sei que não existe, então eu posso criar o banco de dados na inicialização do sistema. Vamos ver como fazer isso. Primeiro, vamos fazer com que haja uma confirmação para criar o banco de dados. Então, uma variável res é do tipo int. Next title, permissão para criar o banco de dados. Res é igual à função confirme da linguagem W. Então, confirme, você confirma a criação do banco de dados pgsocket no servidor PostgreSQL. Então, eu uso um switch res. Se for sim, criar banco. Se for não, end program. Se for cancel, end program. Rodando a aplicação, conectado ao servidor, o banco não existe, você confirma. Se eu usar no ou cancel, ele vai fechar o programa. Agora eu vou criar o banco de dados. Antes, porém, eu vou traduzir essas mensagens aqui para o português usando um modo que a linguagem W me oferece na IDE. Vou até as propriedades do meu projeto, description, e vou fazer algumas modificações. Então, em language, eu vou adicionar uma nova linguagem, que é o português do Brasil, e vou remover esse inglês aqui. Vou aplicar, dar um OK. Agora a linguagem do meu projeto foi setada para o português do Brasil. Vou até as propriedades do meu projeto, description, e vou fazer algumas modificações. Então, em language, eu vou adicionar uma nova linguagem, que é o português do Brasil, e vou remover esse inglês aqui. Vou aplicar, dar um OK. Agora a linguagem do meu projeto foi setada para o português do Brasil. Na descrição do meu projeto, eu vou até a aba Style e vou marcar aqui que info
Yes, Confirm and Dialog System Window podem ser configurados pelo System, por AF ou por janelas integradas dentro do projeto. Então, quando eu confirmar aqui, na minha aplicação, ele vai criar um componente interno que me permite configurar as janelas de mensagem. Então, vou abrir essa aqui. Veja que eu vou alterar agora aqui, onde está EX, eu vou pôr sim. Vamos fazer essa aqui também. Mesmo porque eu uso português do Brasil, mas já vou deixar tudo sim aqui. E aqui também sim. Vou aplicar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que passando para não. Observem que é uma configuração multilingual, mas como eu estou programando para o Brasil, passei tudo para português. Vou aplicar. E aqui no cancel, eu vou mudar para cancela. Também aqui. E também aqui. Aplicamos. Damos um OK. Vamos fechar essa janela. Então, vamos fechar aqui. E vamos salvar. Agora, vamos rodar rapidamente a aplicação. Conectado ao servidor. Banco de dados não existe. Veja que as mensagens agora vêm traduzidas. Na nossa próxima aula, vamos aprender a criar o banco de dados e fazer acesso ao nosso sistema.